Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar um pouquinho sobre fé, sobre a importância de nós permanecermos firmes na presença de Deus. O versículo que eu quero deixar para a nossa meditação hoje está em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Há uma diferença entre olhar e enxergar. O olhar, ele é biológico. O enxergar é espiritual. Enquanto nossos olhos ficam fixados nos problemas, nas limitações, nas portas fechadas, os nossos olhos espirituais enxergam a fé, a esperança, a confiança, o recomeço, o trabalhar de Deus. Nós conseguimos entender o que Deus está fazendo por detrás daquela situação, nos bastidores daquela situação que aos nossos olhos humanos parece impossível de ser resolvido. O que os nossos olhos veem é o deserto, é solidão, é cansaço, é escassez, é medo. Mas é a fé. Os olhos espirituais, ele enxerga um novo caminho, ele enxerga um manancial por detrás daquele deserto árido, seco, sem vida. A fé, ela nos leva a viver o propósito de Deus atrás do processo, atrás daquela situação difícil, daquele momento que parece aos olhos humanos não ter mais situação. E a Bíblia nos dá um exemplo maravilhoso sobre nós enxergarmos com a fé, com os olhos espirituais. Você lembra de Eliseu e do seu servo? O servo estava apavorado, com medo, ansioso, agitado, vendo o exército inimigo na frente deles e eles não tinham para onde ir. Mas Eliseu orou e Deus abriu os olhos dele e ele conseguiu enxergar o que estava além dos olhos humanos. Ele viu carruagem e cavalos, ele viu carruagem de fogo, cavalos, um exército gigantesco do Senhor que estava ali para proteger ele. O medo às vezes nos cega e nos impede de ver além. Nos impede de ver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Às vezes o processo pode ser difícil, pode ser demorado. Às vezes o processo pode nos fazer chorar, nos levar por caminhos áridos, secos, nos deixar sozinhos, achar que não vamos conseguir. Mas se nós orarmos, se nós entregarmos esse momento, essa situação difícil nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tudo pode fazer na minha e na sua vida, tudo é possível. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. Eu não sei como você está vendo a sua vida, se você está apenas olhando com seus olhos carnais ou se você já consegue olhar com os olhos espirituais. Não sei como está a tua intimidade com o Senhor. Não sei se você é daquela pessoa que ora, que busca, que se entrega, que se rende, que confia no Senhor. Mesmo vendo que a situação que você está vivendo agora é uma situação impossível aos seus olhos de ser resolvida, mas a tua fé te dá a certeza de que é possível vencer, de que é possível passar por essa situação de cabeça erguida e chegar ao objetivo, e chegar ao que Deus tem preparado para a sua vida. Agora, se você é daquela pessoa que só consegue enxergar as dificuldades, que você é daquela pessoa que fala assim, ixi, hoje o meu dia já começou turbulento, hoje o meu dia já começou difícil, hoje o meu dia vai ser daqueles. Você já começa o seu dia profetizando coisas ruins para a sua vida. Ore a Deus, entregue a sua vida para Ele, caminhe com o Senhor. Deixe Ele cuidar de você. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que a nossa vida seria fácil. Ele não disse que tudo seria entregue nas nossas mãos de bandeja. Que tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele, Ele iria nos entregar.
Aí seria fácil demais viver, não é? Olha quanto sofrimento Jesus passou. Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus sofreu sacrifício de cruz. Bateram em Jesus, machucaram Jesus, feriram Jesus. E ele foi até o fim por mim e por você. E agora nós queremos ser superior ao Senhor Jesus, não passar por momentos difíceis, por momentos de tribulação, seja financeiro, seja espiritual, seja familiar, seja saúde. A gente recebe um diagnóstico médico, a gente já entra em desespero, com medo de morrer. Ei, crente, como que você quer ir para o céu se você não vai morrer? Um dia todos nós iremos morrer, nós temos que estar preparados para essa situação, para esse momento. Mas a última palavra vem de Deus. O médico pode falar para você que você está com câncer, com uma doença terminal. Mas o que Deus falou para a sua vida? Você orou a Deus, você buscou a direção de Deus? Às vezes Deus nos permite situações tão difíceis como uma enfermidade, sujeita à morte, para nos levantar espiritualmente. Mas às vezes também Deus permite esse diagnóstico médico de morte para nos retirar. Porque tudo nessa vida tem um tempo, tem uma data de validade, tem um prazo de vencimento. Não viva só querendo as coisas desse mundo, não. Viva se preparando para o céu, para estar com o Senhor Jesus. Pois um dia nós seremos retirados dessa terra. Seja através da morte ou através do arrebatamento. Que caminho a sua alma vai tomar? Não se preocupe tanto com as coisas desse mundo, não se preocupe tanto em vencer, em conquistar. Não se preocupe tanto com as situações difíceis que Deus permite que você passe. Os momentos difíceis são os momentos em que nós mais nos entregamos ao Senhor Jesus. Repare, preste atenção na sua vida. Quando está tudo bem, você faz aquela oração fraca. Você não passa tanto tempo mais com o Senhor Jesus. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando tudo parece não ter mais solução, você corre para os braços do Senhor. Não que isso não seja errado. Você tem que correr mesmo, pois é só Ele. Há situações na nossa vida que somente Ele pode mudar e transformar. Mas tem pessoas nesse mundo que são tão arrogantes, tão soberbas, que mesmo passando por situações difíceis, por momentos difíceis que Ele não consegue resolver mais, o orgulho o impede de voltar para o Senhor. O orgulho o impede de se entregar ao Senhor Jesus. Tem pessoas que estão passando situações terríveis que eu acredito que se estivesse entregado nas mãos do Senhor, ou se não tivesse saído da presença do Senhor Jesus, já teria saído dessa situação há muito e muito tempo. Mas o orgulho o impede de voltar para o Senhor. O orgulho o impede de estar na presença do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Eu não sei o motivo que fez você sair da presença do Senhor Jesus. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém te abandonou, lembre-se, não foi Deus que te abandonou, foi a igreja que te feriu, foi alguém que te feriu, foi alguém que te abandonou. O Senhor nunca irá nos abandonar, nunca irá nos deixar só. E assim como Deus abriu os olhos do servo de Elias, Ele quer abrir os seus olhos nessa manhã. Ele quer te dar visão espiritual para que você enxergue além da situação que você está vivendo. Pare de tentar fazer tudo sozinho. Pare desse orgulho bobo que tem te impedido você de caminhar, de prosperar, de chegar no objetivo que Deus tem para sua vida, no propósito que Deus tem para sua vida. Volte para o Senhor Jesus hoje. Peça para Ele direção espiritual. Peça para Ele visão espiritual. Peça para Ele te dar direção, cuidar de você. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do que você fez, de onde você caiu, de onde você parou. Volte para a presença do Senhor Jesus hoje. Se você ainda não conhece esse Senhor maravilhoso que morreu por você, hoje é o dia que Ele preparou para você. Ele falou: vem, filho amado, vem, filha amada, eu estou aqui. Tudo o que você precisa eu tenho. Eu posso cuidar de você, eu posso mudar essa história. Mas para isso acontecer, você tem que querer. Não basta o Senhor Jesus bater na porta do seu coração e você fechar e impedir dele entrar. Deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida hoje, agora, nesse momento. Deixa o Senhor Jesus cuidar de você. Ele te ama e Ele está disposto a mudar a sua vida. O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo. O Senhor Jesus quer cuidar de você. E você quer ser cuidado por Ele? Bom dia.